Alô amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta para falar sobre o Mastriani novamente. Quem viu o Arena sabe, mas eu quero trazer um pouquinho mais de informação, quero avançar nessa parada toda de Gonçalo Mastriani, no fica ou não fica, no que aconteceu e não aconteceu e qual é o futuro do Mastriani no Atlético que nesse momento não parece tão animador, tá? Então ajuda a gente, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, só que tanta informação com exclusividade e em primeira mão para você ficar cada vez mais inteirado, cada vez mais informado sobre tudo o que acontece no Atlético, certo? Qual que é a questão com o Mastriani, tá? Para deixar de primeira aqui, para você ficar informado. O Juventude e o Vitória, dois times da Série A do Campeonato Brasileiro, buscaram a situação do Gonçalo Mastriani. Os dois times buscaram o que seria necessário para tirar o Mastriani do Atlético e tê-lo nos seus elencos, né? O Atlético, assim, nesse momento, avalia a possibilidade de uma venda. Isso é até contraditório, né? Porque o Atlético queria vender o Mastriani. Falou, Mastriani, procure um destino que nós não queremos você aqui. Muito alto salário, valor considerável, né? Então, beleza. Vai buscar um destino. O Mastriani encontrou o Vitória. O Vitória estava disposto a investir na contratação do Mastriani lá atrás, isso, né? E aí o Atlético, que tinha costurado um acordo para envolver o Felipe Machado, que hoje está no Coritiba, né? Pede para o Mastriani permanecer. Não queremos mais vender. Então, beleza. Vai ficar com o Mastriani vai jogar. Show. Maravilha. A grande verdade é que a família do Gonçalo Mastriani gostaria de ir a Salvador. Gostaria de morar na Bahia. Gostaria de que o jogador fosse jogar no Vitória, né? O Mastriani também gostaria de jogar no Vitória, nesse momento. E o Vitória, ao que nos consta, tem hoje capacidade para investir próximo do valor que foi investido pelo Atlético na chegada do Mastriani, 2 milhões de dólares, né? Então, é um cenário que acaba se tornando real nesse momento da janela fechada, mas que abre no dia 10 de março para jogadores que estavam inscritos nos campeonatos estaduais. O Juventude, por outro lado, chega com uma possibilidade de talvez ter o Mastriani, e aí a gente não tem informação de fato um contato com o Atlético, apenas a sondagem ao jogador, ao staff do jogador. Mas o Juventude aparece com uma possibilidade de que o Atlético e o Enio, que é do Amazonas, está emprestado ao Juventude. O problema é que o Juventude tem a opção de compra, tem o primeiro movimento, tem a prioridade no negócio. Então, se o Juventude quiser manter o Enio, ele mantém o Enio. Talvez, e aí, conjecturando, especulando aqui, talvez envolver o Mastriani numa ida ao Juventude possa fazer sentido ao Atlético para que tenha o Enio. Porque aí o Juventude talvez não faria a opção, não exerceria a opção de compra, o jogador poderia ter uma ida ao Atlético facilitada. Isso pode acontecer? Pode. Isso deve acontecer? Não sei dizer. Não consigo cravar que isso é um cenário possível, plausível, mas é algo que pode acontecer. Então, assim, aparecem esses dois destinos, o Vitória com todas as suas peculiaridades, envolve a família do jogador e etc., o Juventude com as suas peculiaridades também. Fato é que o Mastriani faz hora extra no Atlético nesse momento, né? Não por ser um mau jogador, não por ser um jogador inqualificado, porque ele não é, ele tem qualidade. Mas faz hora extra porque o Atlético queria sair, ele queria sair, o Atlético tentou dar uma sobrevida nessa parada. E é uma sobrevida estranha porque, ao que parece, nesse começo de temporada, o Mastriani não serve para jogar no esquema do Maurício Barbieri. Não é o jogador nem de sustentação de jogo, que é a característica do Allan Kardec, que fez o Atlético criar bastante chance, como também não é um jogador de movimentação, que era o Lucas Diório, que também fazia o Atlético criar bastante. Então, para o Mastriani estar no Atlético, jogar pelo Atlético, ser um titular do Atlético, ou ele tem que adaptar a sua característica, o que é complicado, ou ele demanda uma adaptação do esquema, o que também é complicado. Ou seja, se ele e assim, me indignaria, me impactaria se o Atlético manteve Gonçalo Mastriani sem ter a aprovação de Maurício Barbieri. Eu tenho praticamente certeza que isso aconteceu, essa conversa ocorreu. Né? Não consigo cravar, isso não é informação, isso é um palpite. Mas de que o Atlético consultou o treinador para saber, você quer ou não quer o cara? Quer ou não quer o camisa 9, o centroavante?
Se o Barbieri falou não quero e ele permaneceu, e o Atlético pediu para ele permanecer, isso sim informação, que a gente tem que o Atlético fez o pedido ao staff para que ele ficasse no Atlético, aí tá alguma coisa estranha, né? Se o Barbieri não quis o 9. Agora, se o Barbieri gostou da ideia de ter o jogador, se o Barbieri entende que o jogador pode agregar, entende que dá sim para ter o Mastriani como um titular desse time do Atlético, como uma peça importante, aí fica a questão da adaptação do esquema. Porque assim, se você tem o Allan Kardec, que tem um esquema moldado para que potencialize ele, não essencialmente assim, mas um esquema que gosta muito de jogar o Barbieri, que potencializa o Kardec, que tem essa sustentação de jogo, um esquema interessante. Fez o Kardec funcionar. Ele tem um esquema que faz o Luiz Fernando funcionar na função. Apesar de não ter tido tanto destaque assim, funciona na função. Faz o gol assim contra o Pouso Alegre. Né? Assim, não porque o Mastriani estava em campo, mas na posição, sendo um ponta esquerda e indo para o meio, atacando a última linha como uma referência de ataque. O Luiz Fernando conseguiu ter um esquema que o favorecia nesse time do Atlético. O Matheus Babi tem esse esquema, assim como tinha o Lucas Diório, né? O Babi muito mais parecido com o Kardec, o Diório no começo do ano, um jogador que teve um esquema que o ajudava, um esquema que aproveitava da capacidade que ele tinha de movimentar e atacar a última linha para gerar muita chance. Aconteceu. Ele perdeu muitas dessas chances? Perdeu. Mas gerou muita coisa, gerou muita chance. Então por que não podem ser feitas adaptações para envolver o Mastriani nesse esquema? Por que o Atlético não pode mudar uma coisa ou outra para fazer com que o Mastriani se torne um pouco mais, não só participativo, mas que tenha a conclusão de frente para o gol, que ele ainda não teve desde que retornou de lesão. Perdeu chances, mas não teve uma cabeçada em que ele estava no meio da área e conseguiu cabecear ou livre ou bem posicionado. Uma bola em que ele foi lançado, ficou frente a frente com o goleiro e perdeu. Isso não aconteceu. Teve uma sem ângulo contra o Londrina, é verdade que ele perde, mas já sem ângulo. Tem no jogo contra o Azures em que ele não consegue fazer o gol praticamente debaixo da trave, na pequena área, mas enfim. O Mastriani ainda não foi, na principal característica dele, alçado pelo Atlético nessa temporada. E assim, é muito fácil eu chegar aqui para você e falar, o Atlético tem que mudar alguma coisa para fazer o Mastriani estar em campo. Ou pelo menos contribuir mais. E não falar o quê? Né? Aí é muito fácil, é muito simples. O que eu faria fosse Maurício Barbieri, tá? O Atlético é um time que aproveita muito da sua referência para avançar. Princípio do terceiro homem, né? A bola na referência, a referência pisa para o cara que está de frente e joga. O Dudu faz muito essa bola quando o Allan Kardec estava em campo, quando o Lucas Diório saía do meio e vinha para o lado direito, o Dudu tem essa diagonal. Só que assim, não precisa necessariamente ser o 9 a fazer esse movimento. Exemplo. O Atlético tem no Kevin Velasco, no gol contra o Pouso Alegre. O jogador que sai da direita, afunila e recebe. De costas para a marcação. Ele consegue, na capacidade física dele, passar pelo jogador, física e técnica, é importante colocar física e técnica. Ele consegue passar pelo marcador e fazer um bom lançamento que encontra o Luiz Fernando. O Mastriani faz essa movimentação que fez o Luiz Fernando. Não é tão rápido, não é tão explosivo quanto, mas faz. E assim, pensa comigo. O Atlético vai construir com 3 jogadores, certo? Um trio de zagueiros, né? Léo pela esquerda, Tobias, Figueiredo centralizado, e aí o Dudu pela direita, ou o Tobias pela direita, o Léo centralizado e o Fernando pela esquerda. Vamos pensar nesse trio que vem sendo mais utilizado. Tobias, Léo e o Fernando, certo? Eu não utilizaria o Dudu, pensando num esquema para envolver o Mastriani. Eu utilizaria o Palácio como um ala direita para chegar bem no fundo e explorar a profundidade, coisa que o Dudu tem mais dificuldade em fazer. Né? Mais ao meio, o Felipinho, o Raul como esse líbero no meio campo, esse primeiro homem de meio campo, Zapelli pela esquerda, com o Isaac aberto mais ao lado esquerdo, no corredor esquerdo, dando amplitude, e o Mastriani nessa referência. O que tem que mudar? Essa é a estrutura que o Atlético tem utilizado. Né? O que tem que mudar para colocar o Mastriani no jogo? Aproxima o trio. Aproxima os trios que ficam ao lado do campo. Então, por exemplo, quando o Velasco está em campo, né? Velasco mais ao meio, Felipinho mais atrás na jogada e Palácios mais em profundidade. Aproxima esses caras, faz esses caras dialogarem um pouco melhor, faz acontecer uma tabela, faz acontecer uma combinação que faça com que o Palácio chegue bem no fundo em posição de cruzar. Que o Velasco consiga aproveitar o meio do campo para lançar.
Do outro lado, o Isaac, como fez contra o Pouso Alegre, em que o Velasco faz o gol, com possibilidade de atacar o marcador no 1 contra 1. O Zapelli, com qualidade para também lançar, com qualidade para virar o jogo e deixar o Palácio em condição de 1 contra 1. É isso que o Atlético tem que fazer para envolver o Mastriani. Isso que acontecia quando, por exemplo, o Lucas Giório era o centroavante. O Lucas Giório e o Mastriani, em termos de sustentação de jogo, são nulos. Eles não conseguem, de costas para o zagueiro, fazer com que a bola mantenha-se em posse do time. Mas o Atlético criava muito com o Giório. Eu tenho um exemplo para te dar. Na partida contra o Rio Branco, o que acontece? O Fernando, pela esquerda, fatia. O João Cruz, que está posicionado como meia esquerda, vem ao meio. O Giório vai receber essa bola e vai dar uma casquinha para o meio. E o João Cruz recebe ela bem posicionado, de frente para o jogo. De frente para jogar. Ele encontra o Zapelli, o passe no Palácio, o Giório infiltra e faz o gol. Essa jogada é treinada, primeiro, e é um ótimo exemplo de que o atacante não precisa ficar com a posse da bola, não precisa dominar a bola de costas para o zagueiro pressionado para gerar espaço, para ele sustentar esse jogo. Ele pode dar um toque na bola que, se tiver a movimentação certa, ele desmonta a defesa. Que foi o que o Giório fez nesse lance. E que é o que o Mastriani pode fazer também. Mas para isso o trio tem que estar mais próximo. Para isso, essa combinação de jogadores tem que ser melhor, tem que ser mais próximo. Dessa maneira dá para aproveitar o Mastriani. Kardec está voltando, está fazendo transição física. Matheus Babi, até para mim, melhor que o Mastriani recentemente, mas menos qualificado. Então, logicamente, o tempo de jogo tem que ser do Mastriani. Né? Renan Peixoto ainda não pode jogar. Então, assim, já que o Mastriani está no Atlético ainda, e aí vamos ver como se saem essas sondagens, mas pelo menos até daqui 5 dias, quando reabre a janela, o Mastriani é jogador do Atlético, já que o Mastriani permanece, ele tem que ter adaptações para fazer com que ele consiga jogar também. Né? E isso, para mim, se não acontecer, é um erro do Barbieri. Não vi acontecer ainda, inclusive até é interessante perguntar a ele. Mas quero entender se isso vai acontecer de fato. Outra coisa. Se venderia ou se não venderia o Mastriani hoje. O Atlético tem um elenco profundo, um elenco interessante para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, e que se perde o Mastriani, você tem lá Kardec, ok, mas a ver a questão física, diz ele que está ok, diz o Allan Kardec que está ok, no último ano jogou pouco, é verdade, mas não por questão física, e sim por questão apenas de escolha do treinador. Então diz o Kardec que está bem. A questão de verdade é como ele vai conseguir mostrar que está bem. Porque na primeira sequência de jogos que ele tem uma lesão no joelho, né? Está retornando agora. Enfim, vamos ver. E aí fica a questão, né? Se você vende o Mastriani, você tem um Kardec que é uma dúvida, fisicamente falando, você tem o Renan Peixoto, que é uma enorme dúvida, uma incógnita gigante do que vai conseguir entregar, e não dá para esperar tanta coisa assim, para mim, um movimento questionável do Atlético, e o Matheus Babi, que é uma certeza que não entrega tanto. É uma certeza que não vai conseguir somar num nível tão grande nesse time do Atlético. Então, perder o Mastriani hoje demanda reposição. Se essa reposição vai ser uma contratação ou vai ser um Luiz Fernando que pode jogar na função, e talvez por isso o Atlético procure um ponta, né, para repor aí na ponta a saída do Luiz da ponta para centroavance. Se o Julimar, como a gente repercutiu na Arena, pode ser uma opção, e eu acho que tem a característica para isso, e acho que fica um time interessante com o Julimar como opção para centroavance. Se vai ser o Arriagada, aí não é reposição, né? Convenhamos. Nenhum jogador da base também tem um status de reposição a um possível titular do time nesse momento. Então, assim, a saída do Mastriani, caso aconteça, vai demandar uma reposição interessante. Uma reposição inteligente. E acho que nesse momento eu não faria esse movimento. Nesse momento eu não venderia o Mastriani, também por isso, mas porque é um jogador que, se feita alguma adaptação, ele pode somar, pode voltar a fazer gols pelo Atlético. Dá até para a gente, em outro momento, né, adaptar e entender como... Adaptar não. Entender como a adaptação, que eu menciono como possibilidade, para que o Mastriani participe um pouco mais do jogo, que tenha mais chances claras, que consiga fazer com que o Atlético tenha mais gols, né? A gente pode aprofundar essa análise em outro momento. Mas fato é que o Barbieri tem que adaptar. E não estou falando, de novo, reforço aqui, não estou falando que o Mastriani é um craque que tem que fazer o time jogar por ele, não é isso. Mas estou falando que, se você tem essa característica nesse momento, não é inteligente manter um esquema de jogo que não potencializa essa característica. Imagino que o Barbieri pense dessa maneira também, pelo menos espero que pense, né?
Fechou, rapaziada? Tamo junto, até a próxima. Deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não tá inscrito. tretes.com.br para todas as novidades do Furacão, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!